Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, na casa do Senhor, louvando a Deus, entoando cânticos ao Senhor. Nós ficamos muito felizes. Eu compartilho do sentimento que o presbítero Betânia hoje pela manhã falou aqui, quando ele foi fazer um momento de dízimos e ofertas, e que falando da renovação na Igreja do Senhor, no Ministério de Louvor, a renovação nesse trabalho tão lindo, né? A gente vê adolescentes aí, é sempre bom nós vermos o Senhor agindo, né? A gente vai passando e Deus vai levantando outras pessoas que mostram que a obra é dele, e ele opera, e ele capacita, e ele vai dirigindo. Da nossa parte, nós temos que orientar esses jovens e adolescentes para que continuem assim. Neto confabulava ali que se a gente arrumar uma baterista e outra pessoa no violão, a gente faz um grupo só de mulher, né? Expulsa os dois meninos. Não sei se é uma boa ideia, mas os meninos ficam atentos aí, viu? Queridos, nós temos estudado, durante esse mês de maio, que é um mês dedicado à família, nós temos estudado temas relacionados com a família. E hoje nós vamos fazer algo diferente do que normalmente temos nos acostumado aqui no púlpito. Fazemos normalmente pregações expositivas a partir do texto, quase que tratando de forma exegética, né, versículo por versículo. Hoje a gente vai partir de um tema e extraindo fundamentos bíblicos para conversarmos e refletirmos sobre esse tema. E o tema de hoje é conflitos à luz da palavra de Deus. Eu fui chamado para dar uma palestra nesse tema noutra igreja, e depois da experiência de falar com os irmãos lá, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso compartilhar com os irmãos também esse tema, e então trouxe hoje aqui para os irmãos, para nós conversarmos. Ele é baseado, na verdade, em dois livros, né? Um primeiro livro, que é aquele que não dá para ver o título ali, que é Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Há um ministério nos Estados Unidos, do qual o autor faz parte, o autor é um advogado, chama Ministério de Pacificador. Eles trabalham exatamente com os conflitos familiares. Eles dão suporte, inclusive em casos de inventário, separação, e eles dão esse suporte para a família, um ministério cristão. E ele, então, escreveu um livro, né, com base na experiência à luz da Bíblia, a respeito desse trabalho de pacificador. É um termo bíblico, o termo de pacificador é assim que nós fomos chamados a ser. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz que bem-aventurados são os pacificadores. E um outro livro é um livro conhecido aqui da igreja, que é um livro utilizado por alguns grupos de discipulado aqui, que é o Guerra de Palavras, do Paul Tripp, e que é um livro bem interessante. Desse livro eu pensei algumas lições, alguns princípios importantes para nós aplicarmos essa questão de conflitos. Também pegando uma adaptação do primeiro livro de sermão do pastor Heber Campos Júnior. Por que é importante nós falarmos sobre conflitos? Porque, na verdade, quando a gente entra no contexto da família, a gente às vezes se prepara e planeja muita coisa, né? A gente planeja a festa do casamento, a gente planeja quantos filhos vai ter, a gente planeja um monte de coisa, mas a gente não se prepara para lidar com os conflitos que inevitável e invariavelmente vão ocorrer dentro de casa. Vai ocorrer entre marido e mulher, entre pai e filho, filhos e pais. E, na verdade, então, nós estamos aparentemente despreparados para enfrentar os conflitos, como se eles não fizessem parte da vida comum nossa. E, na verdade, os conflitos são mais comuns do que nós gostaríamos que fosse. E muitas vezes mais do que nós admitimos, né? Há uma situação bem clara de negacionismo, que a gente muitas vezes
achando que resolve o conflito, a gente foge dele. A gente simplesmente ignora que ele existe, como se com o tempo ele pudesse se resolver sozinho. E aí surgem dentro de casa agressões verbais, gritarias, o evitar um ao outro, e a superficialidade nos relacionamentos, a indiferença e mesmo o distanciamento e até a violência. Os filhos, que são uma esperança dentro da família para resolver problemas de relacionamento, na verdade eles não resolvem. Eles acabam perpetuando essas diferenças. Os filhos acabam por revelar os nossos piores pecados e perpetuar esse tratamento de indiferença, de falta de amor entre esposa e esposa, e acaba se refletindo entre pais e filhos e pais. Mas o autor do Ministério lá do Pacificador, da Escolha do Pacificador, ele traz muitas... ele traz uma teoria bem interessante, eu acho que emprestada um pouco da psicologia, sobre as nossas reações. Como é que são as nossas reações? Ele faz uma curva, não é? O pastor Heber Campos Júnior fala que é uma curva escorregadia, que vai desde a reação evasiva, o fugir do conflito, até a reação agressiva, passando por um ponto de equilíbrio que seriam as reações pacificadoras. E aí ele faz uma crescente, na verdade uma decrescente, né, que é uma curva para um declive de se negar-se, de fugir, até chegar à questão do homicídio, que seria, dentro dessa perspectiva teórica, o clímax de uma tentativa de fugir do conflito, do problema. E, do outro lado, as ofensas, que evoluem também até chegar no clímax da reação agressiva, a reação ofensiva, que seria o próprio tirar a vida do outro. Mas eu não queria falar sobre essas reações, a gente podia, em outra ocasião, falar, quem sabe um seminário para a família e tal, mas hoje eu queria falar, antes disso, como é que tudo começou. Eu quero trazer, na nossa abordagem hoje à noite, eu quero falar biblicamente como é que começa o conflito, para que você tenha ideia que o conflito que você vive e presencia dentro da sua casa, com os seus pais, com seus irmãos, com sua esposa, ele é um conflito que tem uma raiz espiritual. E nós vamos ver isso no texto que eu queria que vocês abrissem agora, de Gênesis capítulo 3, verso 1 a 13. Eu queria falar, então, primeiramente, de como nasce o conflito, como é que é o início do conflito na história da humanidade. E, de posse dessa ideia, a gente vai passar para ver como é que é o processo de construção do conflito nos nossos relacionamentos. A gente está falando no contexto de família, mas obviamente que fora da família também nós temos conflitos. A gente vai ver como é que se processam esses conflitos. Por fim, a gente finaliza trazendo a perspectiva bíblica do que é que a Bíblia nos dá como um remédio para o conflito. Como nós devemos biblicamente enfrentar o conflito. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3, verso 1 até o verso 13. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus, se é de fato verdade, cremos que é verdade aquilo que nós cantamos aqui, Senhor, que as nossas forças vão se renovar no Senhor, que o Senhor é a fonte, Senhor, da nossa força, da nossa alegria, do nosso vigor, do nosso entendimento, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que apesar de nós, Senhor, apesar das nossas limitações, o Senhor nos conceda graça. Agora aqui estamos diante da Tua palavra, e o nosso desejo aqui é aprender de Ti, Senhor, nesse culto que dedicamos ao Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para rendermos a nossa gratidão, trazermos as nossas vidas como oferta de louvor e adoração. Te pedimos que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Nos traz mais um momento de adoração, agora ao ouvirmos a Tua palavra. É assim que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Queridos, então aqui é exatamente onde começou o conflito na história da humanidade, onde começou o conflito para o homem. Perceba que o conflito começa na história da humanidade com a contestação da autoridade de Deus. A autoridade de Deus é contestada. A serpente diz à mulher: o que é que você pode fazer de tudo aqui? Como é que é esse negócio? Deus disse que não era para comer de toda a árvore do jardim. Ela disse: mas aquela árvore falou que não. Eu disse: não. É porque se você comer, os seus olhos vão ser abertos, você vai ser como Deus, e você vai ter o entendimento, o conhecimento do bem e do mal. E igualmente, meus irmãos, o que acontece rotineiramente é que nós tentamos usurpar a autoridade de Deus, de comandar, de saber o que é certo e o que é errado. Nós dizemos o que queremos dizer, como queremos dizer e quando queremos, porque achamos que nós temos essa autoridade de saber o que é certo e o que é errado, dizer o que quer, da forma que quer e quando quer. Nós falamos, nós nos dirigimos ao próximo, nós nos dirigimos ao nosso irmão, nós nos dirigimos ao nosso cônjuge, como se nós estivéssemos no comando da situação. Nós fazemos exatamente a mesma coisa de que Adão e Eva fizeram aqui. Falamos como se tivéssemos o direito de agir da forma que nós achamos que é a melhor forma para nos fazer felizes. E nós então falamos, usurpamos a autoridade de Deus, ainda cometemos o mesmo pecado de desobediência, falamos como Deus e não como criaturas submetidas à autoridade de Deus. E como criaturas submetidas à autoridade de Deus, nós devemos falar dentro do domínio de Deus apenas aquilo que agrada a Ele, apenas aquilo que traz de alguma forma glória e adoração a Ele. Nós reagimos às pessoas e às circunstâncias da vida baseado nos fatos, ou na verdade, na maneira que nós interpretamos esses fatos, como achamos que as coisas são. E sem querer falar sobre cosmovisão, nem filosofar muito aqui, a verdade é que nós deveríamos perguntar, nesses momentos em que surge o conflito, em que de algum modo a gente quer ser despertado à ira, em que a gente quer dizer a palavra dura, e que a gente quer afrontar, e que a gente quer ir para a briga, para o litígio, nós devemos perguntar como é que Deus avaliaria essa situação, como é que Jesus reagiria a essa situação. Então,
o que está errado, meus irmãos, e aqui por isso que eu queria começar pelo texto do Éden, não é apenas a forma de falar, não é apenas a palavra que é usada, o tom de voz, que eu poderia dizer que não, vamos ser gentil, vamos falar de forma amorosa para os nossos filhos, vamos falar, não, vamos usar o tom de voz adequado, mas é o modo de nós olharmos a vida, de modo discordante do que Deus diz que é verdade para nós, ou do que é certo em sua palavra. E como nós discordamos, nós cometemos o erro de agirmos conforme o nosso próprio eu ordena. Então, Gênesis 3, pela primeira vez na história, uma mentira é dita. Porque até aqui o padrão de comunicação, o padrão da conversa de Adão com Eva, com Deus, o padrão aqui era o padrão da verdade, o padrão das palavras de Deus, que eram absolutamente confiáveis. E ele poderia edificar, continuar vivendo, construir sua família sobre essa palavra. Mas aqui a mentira entra na história. E a maioria dos conflitos surgem, de fato, quando nós enganamos, quando nós torcemos a verdade, nós torcemos as palavras, manipulamos a comunicação com as nossas palavras. E ocorre então uma mudança no relacionamento com Deus, na mudança com o relacionamento entre o homem e o seu próximo, o homem e a mulher, e também em relação o homem e a natureza, por causa do pecado. Perceba, quando Deus questiona Adão, essa mudança de relacionamento, ela está clara aqui, nesse momento, no momento de entrada no pecado no mundo, porque Deus pergunta aí no versículo 11, quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse. Então, Adão, até aqui, era o intercessor da sua casa, o representante da sua família. Era aquele que se encontrava com Deus todas as tardes, e era o protetor, aquela pessoa que cuidava da sua família. E nesse momento aqui, o que é que Adão faz? Ele simplesmente aponta para Eva. Ele não age como intercessor, como advogado, nem solidariamente. Rapaz, a gente pisou na bola, a gente fez alguma coisa errada. Ele aponta, ele se afasta de Eva e diz assim, foi ela, assim, a mulher que tu me deste. E a gente vai ver que isso é uma implicação ainda mais séria, porque não é só o fato de colocar a culpa no outro, mas indiretamente ele está colocando a culpa em Deus. Nós não culpamos apenas as pessoas e as situações por causa dos nossos problemas. De algum modo ou indiretamente, por trás disso, nós fazemos acusações contra Deus, que é isso que Adão está fazendo aqui. Ele aponta para a mulher e diz, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E é isso, meus irmãos, foi Deus quem lhe deu a sua esposa, foi Deus que colocou você na família em que você vive, foi Deus que lhe deu seus pais, foi Deus que lhe deu a bênção da herança dos seus filhos. E toda vez que você reclama e xinga de como a esposa lhe deixa zangado, como aqueles filhos roubam o seu tempo, aquele trabalho que lhe deixa tão cansado e sem tempo de servir ou de fazer o que você gostaria, que também foi Deus que pela sua graça deu a você para que você pudesse ter o sustento da sua casa e também abençoar aqui a obra do Senhor. Toda vez que nós reclamamos e nós murmuramos a respeito dessas coisas, de alguma forma indireta, nós estamos falando de que Deus, de algum modo, nos deu algo que não devia ter dado. E Deus errou, nós colocamos em xeque a autoridade de Deus. Foi Ele quem nos deu os filhos, que nos deixam tão impacientes, a gente fica tão irritado e reclama e briga e fica pensando, meu Deus, a gente podia ter menos filho. Mas, de um modo ou de outro, nós estamos dizendo que Deus não sabe como comandar a nossa vida. Deus, Ele perdeu a mão. Na queda, o Deus que devia ser amado, obedecido e servido, se tornou então o bode expiatório, o responsável
no mundo em que o eu é o centro de tudo. E é isso agora que a gente vai ver daqui para frente na história da humanidade, até chegar em nós, nos nossos dias. Nós queremos ser o centro da história. E por isso, Deus está errado quando as coisas não vão bem ou quando enfrentamos conflitos. Gênesis 3 nos ensina que os nossos conflitos ocorrem primariamente no nosso coração. Antes de acontecer com a palavra, com a linguagem, nos relacionamentos, os conflitos ocorrem no nosso coração. É porque nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos rebaixados, é porque a nossa vontade foi de alguma forma afrontada, e porque o nosso eu está ali sendo pressionado, o nosso eu não está entronizado como devia, os outros não estão respeitando o meu eu, o meu direito, é que o conflito ele acaba sendo manifesto. Então, Gênesis 3 nos ensina isso, que os conflitos ocorrem primeiramente no coração, antes de ocorrerem no campo das palavras e das circunstâncias. O resultado é, então, o resultado da queda é que nós estamos sob a influência do poder do pecado, que vai agir em nós para que façamos a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos ídolos. Nós precisamos reconhecer, antes de enfrentar qualquer conflito, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos colocar todas as questões diante do Senhor, abraçarmos o Evangelho, e essa é a proposta bíblica para a solução de conflitos. Abraçar o Evangelho como sendo a única mensagem capaz de interpretar a realidade à nossa volta, todas as circunstâncias que ocorrem ao nosso redor, todas as dificuldades por que passamos. E através do Evangelho, interpretando corretamente a realidade, agirmos de modo para que fomos criados. Agimos para a glória de Deus. Cristo veio, morreu e ressuscitou por nós. Nele nós encontramos não apenas o perdão, mas a libertação do pecado e do poder do pecado que age em nós, através da carne, através das concupiscências do mundo, através do diabo. Nele encontramos, no Evangelho, encontramos esperança e paz. É uma ingenuidade, meus irmãos, nós acharmos que, não, então você está falando, mas você está sendo muito, sei lá, você está criando um bicho em relação a essas questões. É só a discussão em casa, é só o problema mesmo que tem com o filho. É muita ingenuidade espiritual nós acharmos que podemos simplesmente parar o pecado a qualquer hora, limitar o egoísmo do nosso coração, a nossa idolatria do eu e ignorar o poder do pecado e a sua influência. Então é aqui que tudo começa. Mas num segundo momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos como é que esses conflitos se processam. Os conflitos eles são gerados por ídolos, que nós somos, o coração do homem, o coração humano é mestre em criar ídolos. E eu queria compartilhar com os irmãos agora, num outro texto, lá em Tiago, capítulo 4, verso 1 a 3, falar como esses conflitos são gerados por ídolos em nossos corações. Tiago 4, 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Ele descreve a raiz do conflito destrutivo. Tiago 4, 1 a 3, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está dizendo aqui que os conflitos nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. Nós desejamos e porque não satisfazemos esses desejos no nosso coração, a gente acaba
criando guerras, entrando em conflito com o outro, com a esposa, com o filho, com o próximo. Os conflitos surgem, então, por causa dos nossos desejos idólatras, quando eles não são satisfeitos. Quando nós sentimos que não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos o que queremos, ou que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência. E nós julgamos e punimos aqueles que se colocam em nosso caminho. Então a idolatria, ela vem em nosso coração de maneira, aliás, ela não vem de maneira avassaladora. Ah, não, porque a gente imagina logo idolatria, eu vou fazer um ídolo lá de madeira ou de ferro e vou me ajoelhar diante dele. No nosso coração, ele vem de mansinho. A gente começa aqui pelo processo descrito por Tiago, o desejo, é a vontade do nosso coração, do meu eu, e ele começa a militar na nossa carne, nós cobiçamos, nós desejamos, e aí nós vamos lutar e invejar e entrar em guerras e contendas e lutas para satisfazer esse desejo. Até o nosso pedido diante de Deus, nós pedimos mal, porque queremos esbanjar nos nossos prazeres. Então, há 4 passos aqui, que, extraindo do texto e da sequência de como é que esse desejo ele surge, como é que a contenda vem então através do desejo. Primeiro, eu desejo, e às vezes são desejos lícitos, meus irmãos. É o desejo por paz e silêncio. Você está em casa e você só quer paz e silêncio para assistir o seu jornal depois do trabalho. Ou de repente você deseja filhos respeitosos. Você quer que seus filhos sejam obedientes, sejam organizados, disciplinados, sejam respeitosos aqui na igreja. Ou talvez você deseje uma casa limpa. Você é daqueles maridos que gosta de chegar em casa e ver tudo limpo, brilhando, não é? É desejo lícito. De repente você é aquela mulher que gosta da casa impecável. Todo ano tem que ter uma reforma na sua casa. Todo ano você tem que fazer alguma coisa, né? Você conhece gente assim? Eu conheço. Aí você olha e você diz, ai Deus, eu tenho que pintar essa fachada. Não, eu tenho que ajeitar, eu tenho que tirar aquele salitre. E todo aquele desejo que parece ser um desejo lícito. Ou de repente você tem um desejo de se vestir melhor, de se vestir bem, de se apresentar melhor, e de ter roupas, ou o melhor equipamento eletrônico, o melhor celular, para você poder, de repente, não sei, desenvolver melhor seu trabalho. E você deseja mais carinho dos filhos, mais intimidade com o cônjuge. Perceba que eu não falei de nada errado. Eu falei tudo coisa lícita aqui. Mas todos esses desejos, eles podem se tornar pecaminosos quando o fato de nós não termos a satisfação deles evidencia nossa insatisfação pela nossa vida. Ficamos insatisfeitos, tristes, às vezes revoltados com a situação em que nós estamos, a vida que nós levamos. Eu estive pregando aqui há uns 15, 21 dias no Salmo 73, o Salmo de Asaf. E Asaf, ele é um bom exemplo para nós falarmos sobre satisfação. Porque Asaf, ele começa esse salmo triste, meio chateado, meio revoltado com a vida, porque ele percebe que os inimigos, aquelas pessoas, os ímpios, vai tudo bem com a vida deles. Salmo 73, se você ler o Salmo, até mais da metade do Salmo, Asaf está olhando para a vida daqueles que não servem a Deus, dos homens maus, os homens ímpios, aqueles homens que não levam Deus em consideração em nada, que fazem tudo de acordo com o seu próprio entendimento, que enganam, que roubam, e ele olha para esses homens e vê que está tudo bem com esses homens. Esses homens tão ricos, esses homens estão prosperando materialmente, eles nem doentes ficam. E Asaf, eu acho que olha para a sua vida e diz assim, e ele diz, eu em vão, inutilmente eu me guardei na inocência. E ele
tem um momento do Salmo em que ele entra no templo do Senhor. Quando ele dá de cara, eu vejo assim, quando ele entra no culto. Por isso que é tão importante a gente vir adorar a Deus. Eu sei que tem muita gente que às vezes prefere ficar em casa assistindo, mas não é cultuar o Senhor ficar em casa. Não é, meus irmãos. A gente prega sobre isso, né, pastor? Não é cultuar. O culto é aqui, olhando no olho do irmão, é tomando a ceia, é participando do louvor junto, é sentindo o problema do irmão, é pegando na mão do irmão, abraçando ele na hora da saída ou na hora da entrada, é orando junto. Cultuar é o momento em que a congregação, a igreja está reunida. Em casa você pode participar assistindo ao culto, e a gente permite para que a palavra de Deus alcance a maior quantidade de pessoas possível. Mas é importante esse ajuntamento. E quando Asaf, ele entra, ele olha para o templo do Senhor, ele diz, meu Deus, foi loucura eu só pensar nessas coisas. E ele começa a ver o destino dos ímpios e como esses homens vão ser esmagados pelo juízo de Deus. E a conclusão que Asaf chega já com o coração renovado no Senhor, como nós cantamos aqui, nossas forças irão se renovar no Senhor. Asaf olha e diz assim, quanto a mim, bom é estar junto a ti, Senhor. Em ti eu me comprazo, o meu prazer está no Senhor. Mas muitas vezes, nos conflitos do dia a dia, nos conflitos em casa, nos conflitos no trabalho, nós demonstramos a insatisfação, como se o nosso prazer, a nossa satisfação não estivessem no Senhor. Todas essas coisas que eu falei são coisas legítimas, que nós muitas vezes usamos como desculpa para exigir recompensa. Revela alguém que acha que não está sendo tratado segundo a sua retidão e seu desejo. Era assim que Asaf começa o Salmo 73. Mas eu fiz tudo certo, eu servi ao Senhor, e não estou sendo tratado de acordo com a minha retidão. E Deus muda a ótica de Asaf lá no Salmo 73, mostrando que Deus trata segundo a retidão do Senhor. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. É a graça do Senhor que te fez chegar até esse lugar. É a bondade de Deus que nos dá a oportunidade de olharmos para a palavra dEle e chegarmos a entender verdades espirituais. É a graça do Senhor que concede a bênção de louvarmos com cânticos. Deus nos trata segundo a retidão do Senhor. Então, no versículo 25 lá do Salmo 73, Asaf muda a sua insatisfação, porque os outros não têm seus problemas. Agora, Deus é, de fato, a sua satisfação. A idolatria começa, meus irmãos, quando Deus não basta. Eu desejo, isso é que me faz feliz, isso é que me dá felicidade. Deus não é suficiente para me dar prazer. Deus não é suficiente para me satisfazer. O problema não é trocar Deus. Porque agora não é mais Deus, eu vou adorar outros deuses. Não. É acrescentar a Deus outras coisas para a sua satisfação. Eu desejo, e assim começa o conflito. Depois, eu exijo. O desejo cresce pela nossa fixação e nos convence que nós necessitamos disso para a nossa felicidade. Como eu preciso, Tiel, de uma roupa nova. Eu preciso de um celular novo. Tiel, como eu preciso que meus filhos me obedeçam. É uma coisa boa você ter filhos obedientes, disciplinados. Mas você não precisa disso para a sua satisfação. Você deseja isso, mas você não precisa. Há uma diferença entre desejar e necessitar para a sua felicidade ou segurança. Quando a gente transforma o nosso desejo em uma exigência, esse desejo ele toma uma proporção, agora ele tem que ser exigido. Eu preciso de férias. Afinal de contas, trabalhei 12 meses. Eu preciso viajar. Eu vejo aí os irmãos viajando. Está aí, Gerson e Thaís, então uma bênção, viagem aí, aniversário de casamento, que bênção, que maravilha. Eu preciso fazer uma viagem dessa. Não, meu irmão, você deseja fazer uma viagem dessa. Você não precisa. Porque Deus não lhe criou com essa necessidade. Quando Deus criou o homem, Ele não criou assim, olha, a sua necessidade vai ser trabalhar 12 meses no ano e tirar um mês de férias. A consolidação das leis trabalhistas CLT diz isso, que você tem o direito até, mas você não precisa disso. Duro discurso é este. Você não precisa disso, você deseja. É bom tirar férias, mas isso não pode ser causa da sua insatisfação diante da sua vida. Porque Deus lhe criou com um propósito.
foi de adorá-lo, de tornar aquela criatura adorador, glorificar a Deus e gozá-lo perpetuamente. A sua alegria, o seu gozo está no Senhor e não nas viagens que você fizer, nem na quantidade de roupa que você tiver. Você deseja, você não pode exigir isso como se fosse a razão da sua felicidade. Quando queremos tranquilidade e segurança, é bom ter tranquilidade e segurança. Naquilo que é nosso ídolo, o desejo se torna exigência. Idolatria não é só desejar algo ilícito, que é mais fácil de reconhecer, né, meus irmãos? Convenhamos. Mas também é quando o desejo lícito toma intensidade que nos leva à ira. O menino desobedece, o menino está correndo na igreja, e você já tinha dito a ele 10 vezes para ele não correr. Nem Dona Joseni conseguiu reclamar para o menino parar. Conseguiu. Aí você ficou morto de vergonha, porque o menino correndo ali revela o seu fracasso enquanto professor dentro de casa, enquanto pai, enquanto mãe. E o que é que acontece então? Seu ego fica ferido. Não está pensando em glória de Deus, em nada disso não, nem em benefício do menino. Você está chateado. E aí você descarrega tudo no menino, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Que aí eu julgo e aí eu puno. A idolatria é enganosa. No fundo, somos fanáticos por aquilo que nós idolatramos. Quando eu pregava isso, eu ensinava... lá na Igreja Brasil para Cristo, eu estava ensinando a respeito disso, aí eu falando para os casais, era reunião de casais, e eu falava para os irmãos assim, meus irmãos, você pode, que alguns dão a desculpa e a justificativa para o adultério, ou para as relações sexuais antes do casamento, porque dizem, eu preciso disso, é uma necessidade que eu tenho. Não, meu irmão, a psicanálise diz isso, Freud explicando lá do processo de construção da identidade humana, ele diz que realmente é uma necessidade. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a sua necessidade é glorificar a Deus, é adorar a Deus. Você deseja. Aí o pastor me ligou no outro dia, eu falando sobre isso, o pastor disse, meu irmão, por que você foi pregar aquilo? Agora os irmãos estão tudo reclamando, dizendo que, procurando as irmãs, e as irmãs dizem, não, você não deseja isso, você não precisa disso. Vá buscar o Senhor, vá buscar santificar. Eu disse, não, exorta os irmãos, lá em 1 Coríntios 7, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, né? Para vos dedicados à oração, o corpo do marido não é do marido, é da mulher é do marido. Não ensine isso para os irmãos lá, meus irmãos. Mas a verdade é isso, é que nós confundimos um pouco da psicologia, então, do século passado, especialmente com Freud e outros, entraram na igreja como uma forma de nós tratarmos aconselhamento cristão, e acabou que a gente confunde o que é desejo e o que é necessidade. E quando nós desejamos intensamente, eu julgo. Quando o outro não cumpre nossas expectativas, eu julgo. Somos fanáticos. Nós o criticamos, condenamos, tanto nos corações como em palavras, as falhas do outro. E os meus direitos me consomem. Não há espaço para fracasso. Não há. Seu filho não pode errar. Seu pai não pode errar. Sua esposa não poderia ter falado aquilo. É um absurdo. Não há espaço para fracasso. Então, o meu juízo pecaminoso indica indignação ou amargura. Esperamos que o outro seja leal aos nossos ídolos. E por fim, eu castigo. Eu desejo, eu exijo, eu julgo e eu castigo. Toda religiosidade, ela tem sacrifício, especialmente do Antigo Testamento e dos tempos antigos. Então, toda a prática religiosa exigia sacrifícios. E nossos ídolos no coração também exigem sacrifício. Alguém tem que sangrar nos nossos conflitos dentro do lar. Alguém tem que se sacrificar. Quando a nossa exigência, o nosso desejo não é satisfeito, nossos ídolos, o nosso eu, demanda que o outro sofra. Os filhos têm que sofrer, ele tem que pagar por aquilo. A esposa vai ter que sofrer, ela agora vai... Ou então o marido ele vai penar agora. Vai ficar 1 mês sem eu trocar 2 palavras com ele. Eu tenho que sacrificar, tenho que
fazer alguém sofrer. Sacrificamos o cônjuge ou o filho num altar idólatra, tanto com violência, algumas vezes, isso não é privilégio do mundo, muitas vezes dentro da igreja, há fatos, atos, reações violentas, como também através de palavras duras, de insatisfação, até impondo o sentimento de culpa. Você percebe como muitas vezes as crianças crescem com um sentimento de culpa, que ele não consegue agradar os pais, e vai crescendo, e ele vai nutrindo esse sentimento, e isso atrapalha a forma que ele se relaciona com o outro, e quando ele tiver o relacionamento dele com uma pessoa do sexo oposto, aquilo vai torturar ele, porque ele está sempre lidando com a questão da culpa. Ou então pena de si mesmo. Nossos conflitos surgem de um coração idólatra. Parte da solução do conflito é ser inserido numa família, onde temos outros que nos ajudem. Daí a necessidade de nos congregarmos como igreja, de vivermos a dinâmica da igreja e a realidade da igreja. Essa é parte da solução, da pacificação. Primeiro nós temos que resolver a pacificação pessoal do nosso coração, reconhecer que nós temos sido egoístas, que temos criado ídolos, colocado o nosso eu como ídolo no nosso coração, pedimos perdão a Deus, fazer essa pacificação pessoal, mas temos que entender que disciplina não é pagamento ou recompensa, mas graça. É assim que a igreja ensina a disciplina. A gente, quando disciplina alguém na igreja, disciplina para salvação, para que a pessoa reconheça o seu erro, para que a pessoa cresça em santidade, para que ela seja restaurada. Ninguém disciplina, você errou, agora você vai ver, vai passar um mês sem tomar ceia. Não é assim que a gente disciplina. A gente afasta da comunhão quando necessário e torna público para que a pessoa sinta o peso do seu pecado, reconheça o seu erro e torne a comunhão dos santos. Tenha desejo de estar aqui servindo. É assim que a disciplina deve funcionar e não como um castigo. Às vezes, parece que não dá porque o conflito é entre dois pecadores. Mas Itiel, você está falando aí, mas lá em casa é difícil. Você não conhece meus filhos, você não conhece minha mulher, você não conhece meu marido, você não conhece a peça, você não conhece minha sogra. Não é verdade que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso é uma mentira do mundo. Isso é uma mentira do mundo. Não, Tiago, o problema é só deles ali, ó. Conflito de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é mentira. Porque a igreja é a base de apoio para ajudar exatamente, porque são dois pecadores tentando resolver um problema. Duas pessoas que têm ídolos no coração. E é por isso que é necessário. Jesus ensinou que quando alguém tem alguma coisa contra você, você vai até ele. E depois, se não resolver, você foi lá e disse, olha, realmente, eu acho que não era para ter falado isso. Não resolveu, o que é que faz? Chama a testemunha. Aí você vai buscar onde a testemunha? Vai buscar no mundo a testemunha? Você chama a testemunha e depois da testemunha você leva à igreja. Só tem 2 lugares no Evangelho onde a palavra igreja aparece. E um é exatamente nesse momento em que a pessoa precisa ser tratada do seu problema, do seu conflito, para ser restaurada. É uma das raras vezes em que Jesus fala sobre igreja. A outra vez é quando ele diz que tu és pedra, fala para Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja. São as 2 únicas vezes. Então a igreja é a base de apoio para a gente solucionar conflito. Alguns dizem, não, isso aqui não é casa de recuperação, é casa de recuperados. Não, é casa de santos em recuperação. Nós estamos aqui tentando, todos na mesma luta. Eu estou pregando isso e lembrando das palavras, das besteiras que eu já falei e da forma dura que eu já tratei meus filhos, de forma injusta. Mas nós precisamos da igreja. Eu tenho que chegar às vezes para o pastor e dizer, pastor, me ajude. Eu estou sofrendo, pastor. Eu tenho que chegar para os presbíteros, para os diáconos, para pessoas mais sábias, para o meu grupo discipulado, que por isso é tão importante. E dizer, minha irmã, meu irmão, eu estou passando por essa dificuldade, ore por mim, me ajude. Semana passada nós estudamos no grupo nosso dos homens, que está vendo o livro Pecados Intocáveis, bem oportuno. Aí vimos sobre egoísmo.
Aí o autor, o Jerry Bridges, ele disse assim: fale com o pessoal da sua família, pergunte se você está sendo, faça uma avaliação, pergunte se você está sendo egoísta. Até hoje eu não falei ainda, acho que minha esposa está vendo aqui, que chegar em casa ela vai me dizer, que eu não tive coragem de perguntar ainda. Pergunte aos seus filhos, pergunte à sua esposa, pergunte ao seu esposo se você tem sido egoísta, tem agido de forma egoísta. E, meus irmãos, como é importante esse suporte do grupo, para os nossos relacionamentos, para o nosso fortalecimento. O marido, a esposa, o filho, o pai, eles participam de uma família maior, onde o pecado deve ser tratado e os santos aperfeiçoados. Isso é a igreja. Por fim, meus irmãos, quero apresentar a estrutura pacificadora. Como é que a gente deve, então, tratar? E o último texto que eu vou lhe dar, mesmo sabendo que, tratando assim de textos diferentes, possivelmente apenas um ou outro fique na sua memória, mas, pela graça do Senhor, espero que fique a palavra fixada no seu coração. 1 Coríntios 10, 31 até 11, 1, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, até o verso 11, 1. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja, não ignoro que o contexto aqui é outro. O contexto da passagem é que Paulo está escrevendo para uma igreja cheia de problema, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha problema porque os irmãos tinham pecados que não tratavam em si e simplesmente usavam do escapismo, não vamos tratar esse pecado, não disciplinava o irmão, então tinha enteado que dormia com a madrasta e a igreja tinha confusão na hora da ceia e que eles faziam um misto de ceia e depois uma festa ágape, talvez um pouco diferente da que nós fazemos hoje aqui, em que as pessoas traziam alimento e dividiam entre si, mas os mais pobres eram esquecidos e alguns comiam que se embriagavam. Eles tinham predileções em relação à liderança, e uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Uma igreja com algumas complicações, e uma delas é porque na região de Corinto as pessoas sacrificavam animais a ídolos em templos pagãos. E obviamente que depois de sacrificar o ídolo, o que é que eles faziam com a carne? Jogavam a carne fora? Não, ele levava para o mercado. E no mercado, os crentes iam lá e compravam a carne para comer. E tinha irmãos que compravam de boa, oravam, agradeciam a Deus por aquela carne e comia. Mas tinha irmãos que ficavam escandalizados, que tinham vindo daquela realidade pagã, que viam, que participavam do sacrifício aos ídolos e não conseguiam comer. E olhavam para os que comiam e ficavam tentados a fazer aquilo na dúvida e pecar, quem sabe. Essa é a realidade aqui, que Paulo está falando que um não deve julgar o outro, e quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você honra ao Senhor, o problema, o conflito, aqui nós temos alguns princípios interessantes, ele tem que ser resolvido da melhor forma que glorifique a Deus e sirva ao próximo. E o conflito, por mais que seja sofrível nós passarmos por conflitos, mas o conflito, pelo texto aqui nós podemos retirar, abstrair aqui 3 aspectos e como eles nos dão oportunidade. O primeiro, e a gente vai tratar melhor isso agora, é que o que mais importa é a glória de Deus. E o conflito, ele dá essa oportunidade de você manifestar esse desejo seu de glorificar a Deus acima de tudo. Segundo, é uma oportunidade para você servir ao próximo. Quando você tem aquela confusão com a sua mulher em casa, com o seu filho, é uma oportunidade de você ensinar sobre serviço, de você ensinar humildade, de você ensinar perdão.
e também de crescer e ser como Cristo, que é assim que o apóstolo termina. Ele fecha esse ensino dizendo, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o bem maior, é nós crescermos à medida de Cristo e sermos aperfeiçoados, não com os nossos direitos e os nossos desejos, mas sim no caráter de Cristo. E aí, pegando emprestado de uma adaptação que o pastor Heber Campos Júnior fez, há 4 E's da pacificação. Primeiro, o escolha glorificar a Deus. O texto diz aí no versículo 31 que nós lemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. É uma disciplina em que você vai se exercitando nisso. Na hora que você vai comer, coma para a glória de Deus. O que você for fazer no seu trabalho, em casa, as decisões que tem que tomar, pense em glorificar a Deus, escolha a glória de Deus, honre a Deus, recorrendo à sua graça restauradora. Não pense que você dá conta, não, então, mas lá em casa eu resolvo do meu jeito. Não, pense na glória de Deus. Não, lá em casa é o seguinte, eu fico calado, eu não vou discutir, e vou dar uma voltinha. Aí, quando eu chego, depois de meia hora, o negócio já está... Aí acha que resolve. Escapando, aí vai criando superficialidade, aquelas farpas trocadas entre um e outro, e cada vez mais o distanciamento. Não resolve, não pense que dá conta, pense na glória de Deus. Pense de algum modo glorificar a Deus no conflito. Você precisa e depende do Senhor. Não dê ao diabo uma oportunidade. Começa com bobagem, com discussão, com uma decisão que você não quer voltar atrás. Segundo, o primeiro é escolha, glorificar a Deus. O segundo é extraia a trave do seu olho. Extraia a trave do seu olho. Esse é o ensinamento de Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso 5. Reveja as suas palavras, reveja as suas ações e as suas motivações, porque você está tão intransigente naquilo, porque você quer tanto, exige tanto determinada situação. Examine e procure tirar a trave. A gente fica julgando o outro, querendo apontar o erro do outro, mas tem uma trave no nosso olho, o nosso egoísmo, a nossa idolatria do eu está lá, fechando a nossa vista, e a gente está apontando os erros de todo mundo em casa. Você não vai reconciliar ou pacificar jogando a culpa nos outros, como Adão fez, e Eva também, nem compensando. Não, eu sei que está errado, mas eu vou compensar. Eu vou comprar um presente, eu vou levar ela para jantar. Fica tudo resolvido, né? Tudo com comida se resolve, nem tudo, meus irmãos, nem tudo. Tire a trave, assuma o erro. Não consegue enxergar os seus próprios pecados, busque ao Senhor, procure a ajuda do alto. Não se coloque como o mais certo das pessoas. Lembra da parábola do credor incompassivo? Acho que é oportuno aqui nesse momento. Jesus conta essa parábola dizendo que o homem devia uma quantia exorbitante ao Senhor, ao rei de determinada região, e quando foi cobrado para ser punido e preso, esse homem clamou por misericórdia e aquele Senhor perdoou-lhe toda a sua dívida. E ele saindo encontrou uma pessoa que lhe devia um dia de salário, um mês de salário, não recordo bem. E esse homem não teve capacidade de estender o perdão, mandou que os verdugos levassem o homem, a sua família, fosse preso até que pagasse a dívida. E Jesus ensina isso para nos mostrar como o seu perdão é maravilhoso, é o maior milagre. Quarta-feira a gente estava conversando sobre isso aqui, no Salmo 84. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida é o perdão dos nossos pecados, é a certeza de vida eterna, é o presente do Espírito Santo em nosso coração como penhor da vida eterna, a promessa que está em nós e que nos garante que nós não morreremos, mas que temos a vida eterna. Isso é o maior milagre de todos, mas simplesmente nós ignoramos a realidade desse perdão como se fosse uma coisa que fosse mais relevante do que qualquer outra coisa que a gente pudesse perdoar do nosso próximo, do nosso familiar. Reveja palavras e ações e motivações. Terceiro, escolha glorificar a Deus, extrai a trave de seu olho, enfrente gentilmente. Gálatas 6:1 diz assim, que
se alguém for repreendido em alguma falha, corrigiu com espírito de brandura. A forma da gente corrigir o próximo, da gente corrigir, eu sei que é difícil. Olha, quem está falando é um pai que perde a cabeça. Essa semana, o capítulo do livro dessa semana é descontrole. Sensacional, é descontrole. Um tapa na minha cara. Mas eu sei que é difícil. Mas é assim que a Bíblia ensina, porque é assim que Jesus fazia. Eu não imagino, o único momento em que me parece que a ira justa de Deus é representada de uma forma assim mais forte, é quando ele entra no templo e sai expulsando ali e derrubando as mesas. Mas fora isso, todas as bobagens que os discípulos falavam, todas as acusações falsas que lhe eram proferidas, ele respondia com sabedoria e com mansidão. A gente precisa de brandura para quebrar o conflito. A gente precisa responder com brandura, em frente gentilmente. E guarda-te também, assim que diz Gálatas 6. Mostre o erro amorosamente. Mas eu não consigo. Então por isso que nós temos aqui a igreja do Senhor, essa família maravilhosa de gente que erra igual você, para nós nos ajudarmos um ao outro, orarmos um pelo outro, para visitarmos um ao outro, para sermos aconselhados por homens sábios. Os líderes da igreja podem ajudar sim, restaurar com mansidão, mostrar o erro amorosamente. Às vezes não consegue só os dois, marido e mulher, às vezes não consegue só o pai e o filho, uma mágoa muito grande do pai, às vezes não consegue, precisa do apoio da igreja. E por fim, encontre reconciliação, escolha glorificar a Deus, extrai a trave do seu olho, enfrente gentilmente e encontre reconciliação. Remova os obstáculos e conceda perdão. Jesus ensinando lá em Mateus capítulo 5, 24, diz que se alguém tem alguma coisa contra você e você chegar com oferta no altar do Senhor, o que é que você faz? Você deixa a oferta. Você não toca, você não canta, você não ministra, não prega. Eu não posso pregar a mulher com raiva de mim. Não posso. Porque é um obstáculo para glorificar a Deus, é um obstáculo para cumprir o propósito a que Deus me criou. Então eu tenho que resolver isso. Retire os obstáculos, remova os obstáculos e conceda perdão. O seu desejo não é mais importante do que o relacionamento de Deus com a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixa a oferta no altar e reconcilie-se. Senão a gente fica criando uma igreja de hipócritas, pessoas superficiais, que vêm para cá, que dão oferta, que cantam, e chegam em casa, os relacionamentos destruídos. Todo mundo um agredindo o outro, com palavras, sem respeito à autoridade dos pais, sem respeito à individualidade dos filhos, sem amor para com o cônjuge. A igreja não é um ajuntamento de hipócritas, a igreja é um ajuntamento de santos, servos de Deus que são separados deste mundo para agir de forma que glorifique a Deus. Retire, remova o obstáculo, busque reconciliação, busque perdão e ofereça perdão. Busque perdão. Mas tem um que é fundamental. Fora esses 4 tem um que é fundamental. E eu termino com ele. O fundamental é o de evangelho. As 4 atitudes que nós vimos agora não são receita de pacificação, mas elas evidenciam a obra de Cristo em nós. É uma forma diferente de ver o problema, é uma forma diferente de ver o porquê do problema e confiar no sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. Reconhecer que nele nós encontramos de fato perdão. No Evangelho nós temos tanto o modelo quanto a motivação para a pacificação. O Evangelho ainda nos proporciona a igreja o sistema de apoio para essa pacificação. A vida, a morte e a ressurreição do nosso Salvador nos garantem a vitória. Nos garante que esse é o caminho que nós devemos seguir. As dificuldades não indicam que Deus nos abandonou. Mas Tiago, está tão difícil, está ficando insustentável lá em casa.
Eu acho que Deus já não quer saber mais da gente. As dificuldades não indicam que Deus nos abandonou. Ele está sempre no comando e devemos confiar que Ele é socorro presente na tribulação. Ele é o socorro. Ele é quem dirige as nossas... Às vezes a gente quer dirigir, às vezes quer tomar a direção, né? A gente tem que ir no banco de trás, porque não dá nem para a gente ir como copiloto, é para a gente ir lá atrás, como criança mesmo, sendo cuidado por Ele. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele dirigir a nossa vida. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Até os conflitos, até as dificuldades. E aqui o bem deve ser entendido não como o bem o que eu desejo, obviamente, mas o bem que Deus deseja para nós, que é que nós de fato sejamos restaurados para a glória do seu nome, é que de fato nós venhamos a adorá-lo como somos de fato adoradores, é que nós cresçamos a cada dia a imagem de Cristo, sendo aperfeiçoados cada dia mais parecidos com Cristo até o último dia. Esse é o verdadeiro bem daqueles que amam a Deus. Deus sabia que o perdão não seria suficiente por causa de nossa condição de pecadores. Por isso, Ele, além de tudo, ainda providenciou o seu Santo Espírito que está entre nós, está em nós com o seu poder, nos capacitando a viver de modo a agradar a Deus. Amados irmãos, que Deus nos ajude a escolhermos glorificar a Deus, a tirarmos a trave do nosso olho, a enfrentar de forma mansa e gentil os conflitos que nós temos dentro dos nossos lares e encontrar reconciliação, confiados no sangue de Cristo Jesus, confiados que esse é o sacrifício que nos permite que experimentemos de fato perdão, que vivamos de modo diferente. E você só pode enfrentar o conflito se você de fato tiver a experiência com Cristo, de que Ele transformou a sua vida e de que você já experimentou esse perdão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse desafio. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de compartilharmos daquilo que temos estudado, daquilo que o Senhor tem nos presenteado, Senhor, com a tua graça. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, Senhor. Temos construído ídolos grandes demais em nosso coração e sujeitado as pessoas que deveríamos amar, sujeitado a que observem e se prostrem aos nossos desejos, aos nossos direitos, às nossas vontades. Ó Deus, nós fomos criados para o Teu louvor, para a glória do Teu nome, mas, Pai, temos nos desviado tanto dessa finalidade e temos vivido as nossas vidas como ímpios, Senhor, que não lembram sequer da existência do Senhor, a não ser quando nos reunimos aqui na igreja. E que nessa noite, Senhor, em que louvamos o Teu nome, em que ousamos, através dos méritos de Cristo Jesus, do Seu sacrifício na cruz, que é pleno e suficiente para nos permitir, Senhor, acesso à Tua presença, nos concedendo o perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos perdoe, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, nossa idolatria, nosso ego, nosso egoísmo. Nos dá a graça, Senhor, de voltarmos a escolher glorificar o Teu nome, Senhor, de forma humilde solucionarmos os conflitos confiados no Evangelho da graça, estendendo o perdão que um dia nos alcançou através de Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos, Senhor, crendo que a batalha é grande, mas que o Senhor está no controle da história de nossas vidas, o Senhor está no comando. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e na Tua soberana vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.